abra a sua Bíblia, ou abramos a nossa Bíblia, nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao versículo de número 14. Sempre é um prazer enorme estar com vocês. A convite do pastor Marcelo, pastora Simone. Passamos a amar a EFP e tem sido uma bênção acompanhar vocês pelas redes sociais e todo o trabalho que esse ministério desenvolve na vida das pessoas. Deus possa estar continuamente honrando vocês. Amamos e estão na nossa oração. Amém? Vamos lá. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Quem já achou, diga amém. Diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. Fala comigo, fome. Fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas. Fala comigo, folhas. Folhas. Foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era o tempo de figos. E Jesus respondendo disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Tenha a bondade de sentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, sempre é uma honra estar não apenas no meio do povo de Deus, mas estar no meio de uma igreja ensinável, ou seja, uma igreja que continuamente é moldável diante da palavra, diante da verdade, diante daquilo que Deus tem proporcionado à vida do pastor Marcelo, pastora Simone, e a maneira como eles têm procurado ser excelente naquilo que fazem dentro da obra do Senhor. E é um prazer muito grande estar no vosso meio, pregar para uma igreja que tem ouvidos para ouvir, tem um coração para receber e tem uma fé de fato genuína. Então eu quero que você entenda nessa noite, baseado no que eu acabei de ler, dentro desse texto, do contexto pelo qual Deus nos levará, eu quero que você grave muito bem isso. Deus nunca, em nenhum momento, será mentiroso. Nunca, nunca. Deus nunca será mentiroso. Seja o homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro no que fala, no que faz e no que pensa. E eu quero que você, no dia de hoje, comece um novo circuito em sua vida, comece uma nova etapa na sua vida. Tire do seu caminho, tire do seu rol de amigos, tira da sua trajetória tudo aquilo que de fato só te faz ou leva você a uma vida de retrocesso. Pois você vai aprender hoje, no dia de hoje, e pela palavra de Deus, que é importante que nós caminhemos numa direção certa, numa direção correta, numa direção em que Deus de fato seja glorificado, tanto nos grandes e pequenos detalhes da nossa vida. É importante que você entenda isso, porque de acordo com esse texto, você perceberá o que Deus nos falar ou falará ao nosso coração. Pois bem, entendendo o Evangelho de Marcos, você sabe que João Marcos, esse servo de Deus, evangelista, ele outrora foi um pouco rejeitado por Paulo e tanto quanto por Pedro, porque ele teve algumas dificuldades. Porém, você sabe que Paulo é o tipo de pessoa, o tipo de apóstolo que não gosta de alguém lerdo, ou seja, alguém que não tenha a mesma pegada ou a mesma velocidade. E Paulo era um cara muito, mas muito sanguíneo, e que ele não suportava andar com alguém que era um pouco para trás. Você entende? Ele não suportava andar com alguém que era um pouco assim devagar, camarão que dorme, né? Você percebe que toda vez que você anda com alguém que tem uma velocidade, você tem que se adequar à velocidade da pessoa, porque você pode ficar para trás. E Paulo era um tipo de pessoa que ele tinha uma velocidade espiritual muito grande, tanto quanto ministerial. E João Marcos não estava a se habilitar a conviver e andar com Paulo, porque sabia que Paulo tinha uma velocidade muito grande. Mas porém você percebe que esse mesmo João Marcos, por um momento foi descartado, por um momento foi colocado de parte, só que lá na frente ele foi uma ferramenta para que ele pudesse incluir o evangelho pelo qual ele vai detalhar para nós. Você percebe que o evangelho de Marcos, ou São Marcos, vai trazer para nós uma narrativa sobre Jesus em três grandes dimensões. Só que para atualizar a sua mente, esse
livro ou esse evangelho, ele está baseado debaixo de 16 versículos práticos. Porém, é conhecido João Marcos como que um filme de Jesus, porque dentro desse livro ou dentro desse evangelho, Jesus vai realizar 18 milagres. Porém, dos 18 milagres que ele vai realizar, está catalogado em 678 versículos, e dentro desses versículos está catalogado 4 parábolas, que era uma linguagem codificada que Jesus muito usava para conversar com as pessoas, tanto quanto com seus discípulos. Porém, percebe-se que quando agora ele vai falar de Jesus em 3 etapas, a primeira etapa que ele vai revelar Jesus é a etapa do servo conquistador. Por que o servo conquistador? Pois percebe-se que Jesus, ao vir para a terra, Deus dá a oportunidade dele nascer no ventre de Maria, de tal maneira que ele pudesse salvar o quê? O seu povo dos seus pecados. Diz a Bíblia em Mateus que quando ele nasce, ele se tornou a resolução do problema. Que problema? A perdição do ser humano. Ou seja, Jesus teve que nascer, teve que crescer, teve que viver e teve que conviver com os seres humanos a ponto de morrer, e quando ele ressurge, a Bíblia vai dizer claramente que ele salva o homem dos seus pecados, e dá-nos a entender que a primeira fase que Marcos vai falar fala desse servo, o servo que veio para conquistar aquilo que outrora estava fora do que? Estava fora do limite de Deus, estava fora da visão de Deus, mas Deus não deixou para trás e teve por bondade trazer de volta. Ou seja, em Adão o homem se perde. Quando Adão peca, todo ser humano acaba se perdendo, e se perdendo nós, percebe-se que há uma necessidade de resgate. Então, para se resgatar o que se havia perdido, há uma necessidade do segundo Adão vir. Quando o segundo Adão vem, que é Cristo, ele vem no objetivo de conquistar. Você percebe que ele não chega rompendo nada, ele não chega quebrando nada, ele chega obedecendo, cumprindo uma regra, uma liturgia dentro dos princípios judaicos e dentro dos princípios religiosos, porque você percebe que outrora a mente do homem cauterizada pelo pecado, havia muita impossibilidade da palavra entrar, ainda mais que Deus já terá levantado outrora profetas para pregar, Deus terá levantado sacerdotes para levar o povo ao conhecimento pleno da sua palavra. Percebe-se que ainda assim a necessidade foi maior e Cristo veio, e você percebe que quando Cristo vem, ele traz a sua palavra, e a sua palavra é sempre de amor e arrependimento, levando o homem a ser compreensível, ou seja, a bondade que Deus estava se referindo. Normalmente, quando se fala de graça, as pessoas pensam que a graça é o elemento isolado de Deus. Não é. A graça é apenas normalmente a revelação da bondade, ou seja, a palavra graça em si, ela não é maior do que a própria bondade. Toda vez que nós falamos de graça, nós estamos falando da bondade de Deus para com o ser humano. A graça não é uma pessoa, são os efeitos de uma pessoa. Ela não é a manifestação de alguém, ela é a manifestação de algo de alguém. Sai de alguém a bondade, ou Deus revela a sua bondade, revela o seu amor, revela a sua paixão em ter o homem de volta. Por isso que a graça nada mais nada menos é a revelação da bondade e do favor de Deus ao homem perdido. Percebe-se que ao encontrarmos essa linguagem dentro da palavra de Deus, você sabe que toda vez que Jesus está no meio das pessoas, ele está manifestando essa graça, essa bondade de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora, no princípio em que ele agora vai começar a exercer, pois você percebe que em Mateus fala muito sobre a sua infância, sobre o seu ensinamento, sobre a sua instrução e a capacidade pelo qual ele desenvolveu o seu ministério. Mas percebe-se que quando ele está desenvolvendo o seu ministério depois dos 30 anos, ou seja, depois que ele completa 30 anos, ele começa a desenvolver o ministério, e nessa desenvoltura houve necessidade de ele começar a trazer por perto homens que pudessem repercutir a mensagem, ou seja, aqueles que outrora eram discípulos e daqui a nada se tornaram apóstolos, aqueles que levaram a mensagem, repercutiram
esse favor de Deus, essa bondade de Deus, levando ao coração daqueles que se encontravam perdidos, pois eles só conseguiram exercer e pregar de fato, de uma maneira extraordinária, no exato momento em que Jesus libera sobre eles o Espírito. A Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes é derramado o Espírito, o cumprimento da sua palavra, de tal maneira que ele sai numa audácia, ele sai numa velocidade, ele sai numa autoridade, ele sai numa potência, em que quando Pedro abriu a boca, a Bíblia fala que 3.000 almas se renderam. E essas 3.000 almas é a reflexão de que Deus naquele dia fez com que a sua palavra encontrasse todo tipo de povo, todo tipo de pessoa, pois a Bíblia disse que dentro da região em que o cenáculo estava, havia variedade de pessoas, pessoas da Galácia, da Ásia, pessoas de todas as partes do mundo. Deus revelando que a sua palavra já estava estabelecida sobre todo o mundo, na representação daquele povo que estava lá. Não havia apenas judeu, não havia judeu, saduceu, havia zelote, havia um grupo de pessoas que representavam variedade de localidade ou partes do mundo. Então a palavra já foi revelada, ou seja, de uma maneira explícita ou implícita, a palavra já foi entregue ao mundo, desde o exato momento em que os discípulos que se tornam apóstolos, na autoridade do Espírito Santo, começam a levar a palavra ao coração dos necessitados, dos perdidos, dos aflitos. E eles não apenas estão pregando, mas a pregação deles está vindo acompanhada de sinais, de cura, de maravilha, de libertação, de transformação. Então levanta a mão e perceba uma coisa: Deus não tem chamado você para ficar de boca fechada. Boca fechada é um destino fechado. Boca fechada é uma família trancada no mar da opressão do inimigo. Mas se tiver coragem, tiver a audácia do Espírito, tiver a audácia do Espírito e tiver a capacidade de abrir a tua boca, não é pela tua estatura, é pela autoridade que repousa sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então não feche a sua boca, aprenda a abrir ela no momento de dificuldade ou também no momento da bondade. Abra a sua boca, porque a tua boca aberta é um destino que se abre. A sua boca aberta é uma porta que se abre. Declarações proféticas, elas favorecem aqueles pelo qual abriram a boca para dizer. Não foi preciso, ouça isso, não foi preciso muitos argumentos, apenas Pedro abriu a boca e o Espírito começou a trabalhar de tal maneira que as almas cresciam. Se você ler o livro de Atos, você percebe que no primeiro dia 3.000, no segundo dia 5.000, e aí vai subindo 8, e aí a palavra vai se repercutindo de maneira poderosíssima na terra. Só que a Bíblia vai dizer claramente de que muitas das vezes nós não entendemos a afluência e o poder ou a potência máxima da palavra. Nós não entendemos isso, a potência máxima da palavra. E eu vou te explicar onde é que está a potência máxima da palavra. Às vezes não precisa ser tocado, às vezes você não precisa ser abraçado. Se você entender a potência máxima da palavra, você vai parar de esperar um abraço, você vai parar de esperar um aperto de mão. Só uma declaração será capaz de mudar toda e qualquer situação dentro da tua vida. Por quê? Deixa eu te explicar. Você já deu conta que a Bíblia vai dizer assim, que existe poder nas palavras, só que na palavra em si não tem poder. Onde é que está o poder da palavra? Fala comigo. O poder da palavra está no sentimento que se impõe à palavra. Nunca ouça isso. Uma coisa é dizer paz do Senhor, mas outra coisa é ter um sentimento de paz para liberar sobre a pessoa. É por isso que tem tanta gente dizendo Deus te abençoa e a bênção não entra naquela casa. Por quê? Porque de boca para fora não vale. Tem que sair de dentro, tem que sair do sentimento, tem que carregar o sentimento. É por isso que um homem cheio do Espírito, quando abre a boca, não vem dos lábios, mas vem do interior dele. Deus que te abençoe, Deus que te guarde. Quando o homem de Deus está nesse altar liberando palavras, não está vindo da boca dele, está vindo do Espírito dele. E o Espírito está aqui dentro revelando, dizendo que o teu destino será mudado em função do poder máximo da palavra. Então aprenda hoje. Por quê?
Porque a palavra tem poder, não é a palavra em si, é o sentimento que se coloca sobre a palavra. Porque nunca, em nenhum momento, você nunca deu conta nas obras de bruxaria, principalmente no voduísmo, se percebe que quando está se a fazer uma obra para amarrar alguém, a bruxa que tiver a fazer o sacrifício, ou o feiticeiro, ou o pai de santo, seja lá o filho do diabo, que tiver a realizar o trabalho, ele pega umas agulhas e vai injetando no boneco. Eu te odeio, eu não gosto de você. E às vezes tem pessoas sentindo vômito, ânsia de vômito, sentindo dor de cabeça, porque muitas vezes quando alguém tem inveja de você, tem raiva de você, não precisa fazer outra coisa. Cada palavra parece que uma agulha que é injetada no seu coração, porque a raiva é revelada, ou a inveja é revelada nas palavras que se fala. É por isso que a maldade, quando ela é liberada com palavra, ela tem muito poder. Vou te explicar por quê. Você nunca deu conta que quando te falando assim, você está feia, você quase baixou a cabeça? Por quê? Porque toda vez que te falam que você está feia, a primeira coisa que você vai olhar e falar o quê? Eu estou me achando o quê? Feia. Porque o problema não é o que você acha, é o que te falaram. A condição do invejoso é ele colocar sempre para baixo. Vou te provar isso. A Bíblia disse que Davi tinha proibido que entrasse dentro do trono ou no palácio real homem manco. Só que ele disse assim: tem alguém da família de Saul que eu possa honrar? Só que aparece um Ziba invejoso dizendo: ele é manco, por que os teus inimigos só olham o teu defeito? A raiva do diabo é que toda vez que ele quer te tentar ou quer te atacar, ele sempre vai usar a tua fraqueza. Mas Deus está dizendo: eu vou vetar você, eu vou guardar você, de tal maneira que quando ele se levantar para falar, eu vou dizer: ei Satanás, cale a boca, porque ele tem um justo juiz, que é o advogado fiel, pelo qual defende as causas dele. Porque eu percebi uma coisa, pastora Simone. Davi disse assim: ninguém entraria no palácio dele quem fosse manco. E Mefibosete era um menino manco. Só que ele não se tornou manco, ou seja, aleijado das pernas, porque ele queria. Mas no dia em que foi fugir, a sua ama, a menina, ou seja, a mulher que levava ela, que cuidava dele, no dia da guerra, quando fugiu, caiu e quebrou os pés do menino. Ele não queria ser manco, mas todavia, olha o que acontece. Quando Davi diz assim: eu quero honrar, é por isso que você começa a ver quais são as pessoas que não se alegram quando você dá testemunho, que Deus te deu uma casa, que Deus te deu um carro, que Deus mudou o teu salário. Por quê? Porque tem tanta gente igual Ziba. A primeira coisa é: não, é porque ele é. Por quê? Porque quando Deus quer honrar, Deus não fala dos teus defeitos, Deus só fala da tua qualidade. Você não entendeu nada. Deus nunca vai te honrar falando os teus defeitos. Deus vai te honrar falando a tua qualidade. Mas o diabo quer te destruir falando os teus defeitos. É por isso que tem gente que não suporta quando vê você romper na vida, crescer na vida, prosperar na vida. E aí pergunta o que é que ela tem. Ela só tem o favor de Deus, que você não tem, invejosa. Quantos homens invejosos? Por quê? Porque Davi disse assim: eu quero devolver as terras de Saul. Para quem? Para os descendentes dele. Quem era? Mefibosete. Ainda o rei disse: você não vai apenas servir ele, mas você vai ver ele comer na minha mesa. Quando Deus quer honrar alguém, Deus quebra a regra do jogo. Você não entendeu? Quando Deus, ouça o que eu vou te dizendo. Quantas vezes você viu uma partida de futebol e você pensava: não, a minha equipe vai perder, não tem como, já está nos 90. Não, você não entendeu. Tem sempre um 91 que você não sabe. É na última hora que você nem pensava. Quantas vezes o Brasil na Copa do Mundo e no Mundial acabou metendo o golo dentro do porque no último momento, na última circunstância em que ninguém mais tinha esperança, você vai perceber por quê? Porque Deus sempre trabalha na 13ª hora do tempo. Deus nunca vai trabalhar nas 24. Deus está sempre além das 24 horas do tempo estabelecido sobre os homens. Mas eu vou resumir para você entender.
Então ele está dizendo o que? Que Jesus é o servo conquistador. Fala comigo, conquistador. Então quem nasceu para conquistar não tem por que ter medo, porque sabe que Deus vai lhe colocar aonde? Aonde Deus destinou para conquistar. A Bíblia disse que Josué era velho, mas Deus disse assim: você é velho, mas tem muita terra ainda para... Eu disse, mas parece que Deus está de brincadeira. O cara já não tem mais força, já quase 100 e cacetada de ano, mas Deus está dizendo, não, ainda tem muita terra para quê? Para conquistar. Então Deus está dizendo, olha Satanás, você não vai conseguir impedir Jesus de conquistar o coração da América, de conquistar o coração da África, de conquistar o coração da Ásia. Por quê? Porque a palavra, uma vez liberada, ela cumpre o propósito pelo qual foi entregue na terra. Vou resumindo. Segunda fase, servo sofredor. Fala comigo, sofredor. E outro servo triunfador. Fala comigo, triunfador. A pior raiva do diabo é saber que Jesus é conquistador, sofredor e triunfador. A única forma de você derrotar os teus inimigos é pelo teu sofrimento. Porque quem não sofre aquilo que você sofreu não tem a capacidade de poder julgar quem você é. Sua dor, seu sofrimento, suas lutas são seu maior testemunho. É por isso que o diabo não pode destruir uma verdade vivida. Ouça isso, uma verdade que se vive é diferente de uma verdade que se ouve. Uma coisa é ouvir a verdade, outra coisa é viver a verdade. Uma experiência mais poderosa que o testemunho de apenas de quem ouviu. Mas quem viveu é poderoso, porque ele não vai falar com o que o ouviu. Ele vai dizer assim como Jó: eu ouvia, mas hoje eu te vi, hoje eu te vejo. Por quê? Porque uma experiência é muito mais poderoso que testemunhos de ouvir falar. E aí ele resume uma coisa: Jesus está com seus discípulos, está em Jerusalém, e agora vai sair de Jerusalém, vai para onde? Para Betânia. E você sabe que em Betânia ele está indo para a casa de quem? De Lázaro, ou Lázaro. Esse lugar de Betânia era muito amado e respeitado por Jesus, porque era nesse lugar que Lázaro vivia. E a Bíblia vai dizer que ele passa a noite, ou pernoitou dentro de Betânia. Pelo amanhecer ele está querendo voltar para Jerusalém. Só que para voltar ele tem que atravessar um determinado caminho, ou uma determinada trilha, para chegar até Jerusalém. A Bíblia disse que no processo em que ele está saindo de Betânia para Jerusalém, ele está em um caminho. Fala comigo, caminho. Nesse caminho ele encontra uma figueira. E a figueira que ele encontra, primeira coisa que começa a embasar a nossa meditação e a revelação da palavra nessa noite é: primeiro, toda vez em que se tem fome, a única forma de você tirar esse prazer ou desejo da fome é você procurar alimento, sim ou não? Não tem como fingir um estômago vazio, não tem como fingir um corpo faminto. Todos nós temos essa necessidade de suprir o nosso organismo pelo alimento, pois ele faz parte das nossas funções vitais. Quem não bebe água, quem não se alimenta direito, tem muito déficit de raciocínio, de pensamento, ele tem um cansaço exagerado, é pessoa que está toda hora cabisbaixo, desanimado. Mas vem uma pessoa que se alimenta direito, está toda hora tomando uma água, está toda hora vivendo uma regra, como se diz, a regra de ouro da alimentação, está sempre disposto, está sempre animado. Então percebe-se que no processo da fome, Jesus agora está no caminho. Por quê? Porque ele é homem. Sendo ele homem, ele está a representar o cansaço, ou seja, ele não era apenas Deus, ele era um ser humano, e como ser humano ele estava entendendo que ele tinha fome, e se tem fome tem que procurar alimento. E você sabe que normalmente a fome faz o ladrão, a fome faz um homem corajoso, uma mulher corajosa. Por quê? Porque a fome parece que é um código espiritual que Deus colocou na terra para disciplinar os preguiçosos, para disciplinar aqueles que não gostam de fazer nada. Por isso que Paulo disse: quem não trabalha não come. Ou seja, comer aquilo que os outros trabalham é fácil, mas comer o que você trabalha é difícil. Por isso que o próprio Deus já disse assim: do teu suor, não é do suor do... Tem tanta gente carrapato, está toda hora querendo comer o dos outros. Que dia que você come aquilo que você suou? Não, não tem. Aí você percebe que isso está dentro da igreja, porque tem tantas igrejas que querem usufruir da unção que não lhes pertence. É por isso que você vai ver que muitas vezes tem igrejas que não conseguem romper, porque não trabalham a ponto de romper. Então eles baseiam
a realidade deles na realidade dos outros, não deles. Então Jesus teve fome. Fala comigo, fome. Todas as vezes que você teve fome, como é que ficou a tua cara? Ninguém com fome tem cara bonita para dar até bom dia, aquele bom dia atravessado. Porque fome, a cara já mostra, o cara está com fome. Fome é pior do que demônio. Porque demônio pode ficar incubado e fingido, você não sabe que está endemoniado. Mas a fome não, a fome dá tanta raiva que toda hora que alguém te olha, fala, está com fome. Por quê? Porque a fome, ela te expõe. E normalmente, ouça o que eu vou te falar, a única maneira de dominar a fome é o exercício do jejum. Por quê? Ouça isso. A única forma que eu aprendi na África a dominar minha carne foi no exercício do jejum. Por quê? Porque toda vez que você jejua, você disciplina a tua carne para se submeter a Deus, de tal maneira que a vontade dela morre. Então, cristão que não jejua é um crente morto e carnal, por isso não entende as coisas do Espírito. É necessário aprender. Não é jejum porque o pastor disse, não. É jejum pessoal. Por quê? Porque tem gente que tem o hábito de terceirizar a sua espiritualidade. Ouça, existem coisas nessa vida que não se terceiriza. Você tem que fazer, você tem que ir, você tem que se empenhar para fazer. Toda hora é os outros. Que dia que você faz? Que dia que você se levanta? Que dia que você pelo menos fala assim, cara, eu estou preparado para jejuar? Para de dar desculpa. A oração dos outros não é mais poderosa que a tua. A Bíblia disse que Jesus está com fome. Então eu entendi uma coisa: para disciplinar a carne tem que fazer o quê? Irmã, a carne quando está muito viva, fica a olhar o marido das outras. Tem que matar com jejum. Ah, pastor, estou sentindo. Não, vai matar com jejum. Porque tem tanta gente que fica atravessando o casamento dos outros porque não jejua. Então quem não jejua é carnal demais, porque a tua carne te domina demais. Não basta ver o peito do marido da outra que você já fica com aqueles olhos amarelos, não é verdade? Mas Deus está dizendo assim, olha, toma cuidado, vai jejuar um pouco mais, vai matar essa carne um pouco mais. Você está entendendo? Tem tanto homem, fica com aqueles olhos, parece coruja, dentro da igreja. Irmão, você não jejua não, é? Problema de lascívia dentro da igreja, sedução dentro da igreja, e problema com o corpo, roupa que as mulheres vestem, é problema da falta de jejum. O homem que jejua dominou a sua própria carne a ponto dela não lhe dominar. Eu olho a mulher do outro como se fosse minha prima, minha sobrinha, mas nunca vou tê-la. Ou seja, quando eu jejuo, eu não domino os outros, eu aprendo a me dominar. E o homem que se domina é sábio. Por quê? Porque a palavra disse que o tolo na presença do sábio com a boca fechada se passa de sábio. Então diz, eu não quero ser tolo, nem quero se passar, eu quero ser sábio. Aí eu quero contextualizar isso aqui. Onde é que começa essa mensagem? Começa no exato momento em que Jesus tem fome. Qual é a fome de Deus? Deus tem uma fome. E fala comigo assim, Deus tem uma fome. Como é que você sacia a fome de Deus? Culto não é para pedir, culto é para dar. Pare de achar que culto é lugar de você pedir. Não é lugar de você pedir. Pedir é no teu particular, pedir é no teu quarto fechado. Aqui é para dar, não para... O maior problema da nossa geração, ele é tão egoísta que até no culto querem pedir. Aí você lhe pergunta, que hora que você adorou? Que hora que você expressou canções de adoração a Deus? Não, eu vim aqui porque eu estou quase queimado, como se diz o nome, está todo sujo. Eu preciso da tua ajuda, Jesus, eu preciso do teu socorro. Não torne o culto lugar de pedir, torne o culto lugar de exercer a adoração. Quando você aprender isso, então você percebe que todas as tuas vitórias que você precisa é dentro de casa. Aqui é lugar de você erigir o altar de adoração.
Mas o problema começa na fome de Jesus. E quando ele olha para a figueira tipologicamente representa duas coisas. Primeiro, representa a religião farisaica que vive na teoria. É por isso que você vai ver que tem tanta gente fala e nada acontece, porque é teórico. E as pessoas teóricas são problemáticas. Tem ideia para tudo, tem conselho para tudo, mas não presta para eles. Tem muitas boas ideias maravilhosas, mas para ele não coloca em prática. O problema de quem vive na teoria é que ele está no mundo da fantasia. E nós temos que tirar essas pessoas do mundo da fantasia, dizer: irmão, vem para a terra, vem para o chão, sinta a pegada da vida real. O que Deus está querendo dizer? Primeiro, quando Deus está à distância na pessoa de Jesus, olhou para a figueira, ele está com fome, ele precisa de comer, mas ele sabe que figueira dá o quê? Figo, sim ou não? Quando ele olha à distância, o que começa a acontecer? Um problema, fala comigo, um problema. Porque a distância é uma coisa, quando você chega próximo é outra. A distância, ela tinha folha, fala comigo, aparência. O maior problema que faz Deus nunca te abençoar é a sua aparência. A raiva de Deus contra você ou contra mim é quando a gente não é verdadeiro. Porque o problema não é a bênção de Deus, é a nossa falsidade. O problema não é os milagres, é a nossa incredulidade. O problema não é o agir de Deus, é o nosso coração de pedra. Porque maior é aquele que está em nós. Se está em nós, ele tem poder para tudo. Mas por que ele não faz tudo? O fato de Deus ser tudo e poder fazer tudo não lhe dá direito de fazer tudo em você, porque normalmente ele encontra uma trava, um impedimento, uma barreira. Qual é o maior problema de nós não viver promessa? É porque nós vivemos no mundo da fantasia. Que mundo da fantasia é essa? Fala comigo assim: o mundo da aparência. Normalmente quem vive sobre aparência e baseado em aparência nunca é verdadeiro. E se é aparente é porque é uma máscara. E a palavra máscara, segundo o grego, significa que hipocrisia. A realidade que muita gente, ouça isso que eu vou te dizer, a realidade com que muita gente está submetida é porque vive uma vida de aparência. E o problema que Jesus encontra na figueira é o que? Aparência. Todo religioso, ele finge ser o que não é, fala o que não é, tenta ensinar nos outros o que ele nem pratica. Por quê? Porque a religião é o ciclo daqueles que não vivem uma verdade, mas uma mentira. É por isso que Jesus olhou para ele e disse: seus bandos de hipócrita, fariseu, vocês colocam um peso no povo, vocês não levam. Ou seja, tem tanta gente se qualifica a um fariseu de perroxo, porque fala o que não vive, abre a boca demais e não se vê praticamente nada. Ele está dizendo: para de viver na hipocrisia, para de viver com máscara. Hoje Deus quer tirar essa máscara e queimar ela no fogo. Se você não ama a pessoa, você não precisa fingir. Se você não vai com a cara dela, você não precisa fingir. Aprenda a ser verdadeiro. A verdade é como o sol, não precisa de estrela para brilhar, não precisa de lua para brilhar, não precisa dos... Ouça isso, o sol é um tipo de astro que tem a qualidade de andar sozinho e ser perfeito. Nunca ninguém chegou no sol. Por quê? Porque o sol, ele se apresenta intacto através do seu brilho. Abraça o sol se tu não queima. O sol é a representatividade de uma vida verdadeira. O sol não finge que brilha, ele brilha. O problema de algumas irmãs é que bota tanto pó na cara, mas o coração é do diabo. A revelação que Deus quer te ensinar hoje é: pinturas têm borrões, mas a originalidade vem do dentro do coração, que ninguém vai borrar. Por quê? Porque normalmente maquiagem é a linguagem do diabo. Vou te explicar por quê. Porque normalmente quem tem o hábito de maquiar não tem o hábito de abrir o coração para ser curado. É por isso que o fingimento domina o coração de muita gente. Você nunca deu conta que maquiar é o quê? É tapar um buraco que... uma carência, uma necessidade.
Só que uma vez que você se encontra com Jesus, Ele vai te fazer passar vergonha. Não ache que Deus vai te fazer passar vergonha. Vai. A Bíblia diz que Adão pecou. Quando pecou, descobriu que estava o quê? Nu. O que ele fez? Pegou folha. Quem se tapa com folha se esquece que quando o sol nasce, folha seca. O problema da nossa geração é que está coberta de quê? O sol da verdade, quando nasce, começa a queimar. Você não vai com a cara da pastora, você não vai com a cara do pastor, você não suporta aquele irmão. Ouça uma coisa, gente, nem que a gente fique aqui 2 ou 3, mas que pelo menos a gente é verdadeiro, mais vale. Porque o tanto de gente que está dentro do nosso meio, infiltrar dentro de nossa casa, infiltrar dentro da igreja, que é uma farsa, é muita gente. Então o que Deus está dizendo, eu vim à distância, mas eu vou chegar perto. Eu vi distante, eu vou chegar perto. Por quê? Uma coisa é te ver tocando, uma coisa é te ver pregando, uma coisa é entrar dentro da tua casa e conviver com você. Todo mundo quando entra na tua casa e começa a conviver com você, eu não estou dizendo que você não tem defeito, eu não estou dizendo que você não tem falha, mas mais vale uma prostituta assumida do que uma prostituta disfarçada. É melhor alguém que assume que é rabugento, é boqueiro, do que você que finge ser um Judas Iscariote. A raiva de Deus é com as pessoas que fingem uma realidade. É por isso que você vai ver que uma centena de pregadores caíram dentro do Brasil, porque fingiam ser o que eles não eram, pregavam o que eles não viviam. Mas todavia só a luz da verdade mantém um pregador, um homem de Deus, um servo de Deus de pé. Nós precisamos provocar o sol da verdade dentro da igreja. Nós precisamos, ouça isso, porque que o ouro é refinado no fogo? Porque a única forma de testar a autenticidade do fogo é no meio da verdade. É por isso que você tem que entender que dentro daquele trabalho tem um bando de mentiroso, mas você tem que ser verdade. Você tem que entender que no meio da tua família tem tanta gente mentirosa, mas você tem que se manter em verdade. Não é fugir do joio, é fazer o joio bocar fora da gente. Por quê? Porque uma coisa é quando nos incentivam a fugir do joio, é mentira. É o joio que tem que se sentir constrangido no nosso meio. Você tem que tomar vergonha na cara, saber que no ciclo de mulher tem tanta mulher verdadeira, só você que é mentirosa. Você tem que saber que no circuito dos homens, só você que é mentiroso. Você que tem que se sentir constrangido e aprender a ter os. Figueira à distância é uma coisa, figueira próximo é outra. A decepção é a expectativa não cumprida do que você viu distante. O problema é você ver distante. Quando chega perto, você fala assim: ixi, meu Deus. Tem gente que você fala assim: Jesus, passa longe, passa longe, passa longe. Porque a distância é uma bênção. Chega perto, vai próximo. Não é assim? Antes de você casar com a sua mulher, não sei como é que é a sua, mas eu sei que a minha baiana retada, meu Deus, misericórdia, juntou baiano, africano, misturou também. Tá, ouça o que eu vou te falar. Quando ela te via à distância, ou você via ele à distância, o que você achava desse homem? Lindo, maravilhoso, é o garanhão, esse é o Deus grego. Vou casar com ele, eu vou aliançar já, vou me jogar na carroça e vou deixar os bois levar. Não é assim? Não é assim? Casaste sujo, não gosta de banho, não. Você achou o quê? Você não casou com aquilo que você viu, você casou com aquilo que você tem dentro de casa. O problema maioritário é a distância. O problema da igreja é por isso que você vai ver que nunca tente julgar ninguém à distância. Traz perto. A temperatura da verdade não está distante, está próximo. Quando você olhar no olho da pessoa e fala assim: está mentindo. Você não precisa enrolar, só olhar na boca dele, no que está falando, você sabe. Estou sabendo, diabo. Por quê? Porque tem tanta gente que tem medo de chegar próximo do pastor. E antigamente era assim, como os homens eram tão usados em revelação, você para chegar próximo, você tem que falar assim: Jesus tem misericórdia, você vai se benzendo. Porque chegar próximo do pastor, que é muito usado em revelação, dá medo. E a gente chegava lá assim de cantinho. Por quê? Porque a gente tinha um temor e uma reverência. Ao olhar para o pastor, você sabia assim: vai dar B.O. Deus já falou com ele. Não, eu vi o menino
Meu filho, eu sei o que é que aconteceu na escola. Como é que o senhor sabe? Você acha que eu não ando com Deus? Não. Ou seja, menino queria mentir o pai que ele tirou uma nota boa. Só que Deus falou para ele assim, tirou negativa. Só que ele queria fingir no boleto. Porque a maioria das pessoas tem o costume de viver à distância, chega perto, sente o cheiro. É por isso que Jesus diz assim: o verdadeiro pastor está no meio das ovelhas, não está distante. Quem está distante é lobo, fica pesquisando qual é que vai errar, qual é que vai falhar. É por isso que tem tanta gente, tem comportamento do diabo, fica à distância querendo ver defeito. Quem está dentro não precisa de ver defeito, só precisa se consertar ele próprio. Porque quem é um espelho só sabe olhar para ele, mas quem é uma janela está toda hora a ver a vida dos outros. A aparência é o que destruiu a integridade de muitos homens de Deus. A aparência é o que mais destruiu, derrotou a vida de pregadores, servos e servas de aparência. Pregavam aparência, louvavam aparência, fingiam uma realidade que não era. E nós precisamos cortar isso, porque a nossa geração não precisa cair nesses erros. Ainda que nós comecemos com muito pouco, mas temos a plena certeza que a nossa integridade é respaldada perante a Deus e perante os homens de que somos íntegros, servos de Deus, e que não vamos abrir mão daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. A fome provocou uma revelação grande. Ouça, o lugar da tua fome está a tua maior tentação. Pega isso. O lugar da tua fome está a sua maior tentação. Eu não sei qual é a sua fome. Se você não aprender a dominá-la, ela vai te levar para você cair em lugares que você pode não ter capacidade de levantar. O diabo sabia a fome de Jesus, 40 dias e 40 noites. Ele sabia que ele não comeu, não bebeu. Aonde é que ele tentou? Com pão e água. Na sua fome está a sua tentação. Se a sua fome é mulher, o diabo todo dia vai colocar o quê? Se a tua fome é dinheiro, o diabo vai colocar o quê? Se a tua fome é vaidade, vai colocar todo dia na tua cara aquilo que é a tua fome. Porque quem não domina a fome não se conhece. É por isso que o pobre só vive para comer, mas o rico vive para produzir. Quem vive para comer é porco, que só olha para a terra. Você nunca viu girafa aqui em cima? A girafa nunca olhou embaixo, sempre olhou aonde? Fica andar com os porcos, só vai apanhar a poeira. Quem vive para comer é pobre. Você não é pobre, você nasceu para ser excelente e grande diante de Deus. Não viva para comer, viva para produzir. E o que está acontecendo quando ele chega próximo? Vê folha, mas não tinha fruto. O problema que nós vivemos hoje é uma geração que tem folha. E folha sempre está mais notório no nosso hall da fama. Quantos pregadores têm só folha? Já não tem fruto. Quantos pastores só tem folha? Já não tem fruto. Quantos crentes só tem folha? Já não tem fruto. O problema maioritário não é as folhas, é o fruto. Porque a Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. Só se conhece quem é verdadeiro quando se convive com os frutos da verdade dessa pessoa. Só se conhece a integridade de alguém quando se convive com a integridade dessa pessoa. Ainda que muitas das vezes nós encontremos defeitos e falhas, mas aquilo que é verdadeiro na pessoa é o que precisamos encontrar. Duas lições eu encerro. Primeira lição que eu aprendo é: nunca julgue ninguém à distância. Nunca. Quem você pode julgar à distância pode ser o teu patrão amanhã. Então nunca fale de ninguém à distância. O problema de um idiota é tentar julgar as pessoas pela capa. Não sabeste o conteúdo, então não julgue. Você não conviveu, você não teve a oportunidade, então feche a boca. Vou te explicar o porquê. Eu estive na casa de uns caras bilionários na Ilha do Boi. Dentro desse lugar se realiza, eu não vou falar o nome aqui, mas se realiza um culto. Dentro desse culto eu vi uns caras fominha, uns pastor misericórdia.
Os caras atrás do cara parece que urubu na carniça, querendo a todo custo. Mas a verdade é uma: quando você não é verdadeiro, você não acha graça no coração nem de um tolo. Por quê? Porque nós achamos que os outros são bestas. Não, ninguém é besta tão assim não. O que começa a acontecer conosco? É uma aparência. É o carro que não é teu, é a roupa que não é sua, é o calçado que não é seu. Eu prefiro andar com uma peça que seja minha do que botar roupa dos outros para dizer assim: você não lembra anos atrás quando os pregadores usavam terno dos outros, gravata dos outros, e que subia no púlpito, parece que era dele, é verdade. Eu fui para São Paulo, o cara olhou para mim e falou assim: eu estava orando para Deus te tocar para me dar o meu terno. Ele disse assim: vai lá, diabo, vai comprar seu, mano. Uai, que diabo é esse que você tem que esperar Deus me tocar? Não, é o que muita gente vive. Não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de se sacrificar, não tem uma vida de comunhão com Deus. Gente, eu não trabalho não porque eu não queria, eu tenho graça para isso. Eu sou formado em dietética e nutrição, eu conheço sobre nutrição. O mínimo que se ganha é 15 mil na área que eu funciono, porque eu sou especialista de alimento. Dentro do meu país, eu é que aprovo se o alimento entra ou não entra. Nos 50 que foram formados no meu país, eu sou um deles. Área de alimentação, eu sou o cara que assina. Não, essa mercadoria veio do Japão, não entra aqui. Isso aqui está vencido. Mas Deus diz assim: não vou querer você aí não. Mas Deus dá uma raiva de Deus. Você vai achando que é fácil. Dá uma vontade de dar uma... E aparecem os idiotas assim: você faz mais o quê? Irmão, eu não sou só pastor, sou nutricionista. Sabe o que eu sou? Eu sou médico de criança, sou nutricionista. O Senhor é tudo isso? Ainda mais, sou servo de Deus. Porque tem tanta gente achando que pastor está de trás de púlpito se escondendo. Ninguém está atrás de púlpito se escondendo. Púlpito não é refúgio de ninguém. Estamos aqui por uma vocação, é uma chamada. O que acontece com essa geração? É uma geração que critica o que não sabe. Agora eu te pergunto: renuncia como eles renunciaram se tivesse coragem? Aceita tanta pancada lá no início. Eu vi a igrejinha lá no início. Vocês aceita a pancada. Vai. Você não quer nada. Por quê? Porque tem tanta gente, é tão aparente, mas quando você é verdadeiro, ouça o que eu vou te dizer. Um cara verdadeiro parece galinha caipira, que você quando come sente o sabor da carne. Você não entendeu não? Frango não dá gosto comer. Esses frangos que você encontra lá injetados, cheio de química, não dá vontade. Porque isso é tanta comida ruim, que quando você pega a galinha caipira lá dentro da... Você está entendendo? Você mata a galinha, você faz a galinha, você fala assim: caraca, mano, que gosto tem a galinha. Você está habituado a comer frango, comprar tudo congelado. Ou seja, a aparência é o que mais destruiu a bênção de Deus na nossa vida. Você não tem, irmão, não precisa provar para ninguém. A raiva que eu tenho dessa geração é que está querendo, não viva para provar nada a ninguém. Você e pronto. Viva a sua realidade, acabou. Não tem carro, anda a pé, anda no buzu, caloreia com os outros. Mas quando chegar a tua hora também todo mundo saberá que um dia Deus olhou para você. Assim como a pastora disse, Deus se lembrou de Noemi, de Ruth. Então ouça uma coisa, aguenta firme. E eu entendi uma coisa quando a pastora estava falando. Você sabia que dentro de Ruth ela foi encaixada na genealogia para trazer Obed, Jessé, Davi? Quem é Davi? O rei da tribo de Judá. Quem é Judá? A tribo que trouxe Jesus. Pastor, é muito forte, muito forte. Tem tanta gente aí, é besta demais. Deus, estou sofrendo. Não sofra. É melhor você sofrer agora do que perder amanhã. Então a partir de hoje vamos destruir as máscaras de quê? Da hipocrisia. Vamos tirar a máscara. Irmão, não exija, não esforce. Você vai marcar um passo que vai quebrar você lá na frente. Deus não te obrigou a fazer, não faça. Não viva para provar nada. Eu vou te dizer o que falam aí no mundo.
Não compre nada para mostrar para quem nem está nem aí. Se você quer ser verdadeiro, comece a entender que você tem que tirar mentiras dentro de você, hipocrisia dentro de você. Não é nos outros, é você. A Bíblia não nos dá garantia para olhar a vida dos outros, é para olhar nossa. Por isso que no dia da ceia, ele fala que o homem faça o quê? Só que tem um bando de besta que examinar os outros. A sua aparência é o que mais destruiu o favor de Deus na sua vida. O que acontece hoje? Por que você não conseguiu crescer e produzir? É porque você vive muita aparência. É melhor acordar feia pela manhã, saber que tem um coração bonito, do que acordar maquiada e ter um coração demoníaco. A maior revelação nessa noite é: por enquanto a hipocrisia dominar o nosso coração, Deus nunca vai nos favorecer. Por quê? Porque Jesus olhou para a figueira e disse assim: nunca mais você vai mentir ninguém, seca. É por isso que tem gente que não cresce no ministério, não cresce no mundo dos obreiros, não cresce, não agrega nada dentro da igreja. Porque é tão hipócrita e tão falso que quando está no meio dos outros, sabe causar contenda, brigue, toda hora picuinha. Você está sabendo, não é o que você está sabendo, capeta. Você tem que aprender que eu estou na igreja é para agregar alguma coisa, é para somar na vida das pessoas. Mas não, o cara chega no meio dos outros, é a 3 medidas de fermento no meio dos outros. Fala para esse irmão: sai da aparência. Eu sei que Deus está te pegando, eu sei. Marido aparente, mulher aparente, filho aparente, sai da aparência. Ele vai te secar. Ele olhou para a figueira e disse assim: você vai secar. E se você secar, a vergonha é maior. Então saia antes que ele te seque. Ele olhou para a figueira e disse: eu estava distante, pensei que tinha fruto, não tem fruto, então você vai fazer o quê? A vergonha é maior. Você não entendeu? É melhor ir confessar hoje do que esperar alguém. Posso falar? Tem tanta gente guardando tanto pecado incubado que nunca abriu a boca para confessar. Diz assim: fala rápido, abra a boca e confessa. Vai conversar, se abre, porque se eu te secar, todo mundo saberá que você pecou. Sabe aquela gravidez que você guardou 1 mês? No segundo mês não dá para guardar mais. Então entregue. A pior força que mais destrói o ser humano é guardar aquilo que poderia lhe libertar. O pecado só tem força por causa do teu fingimento. Porque no dia que você parar, ouça o que eu vou te falar, eu encerro. Nunca sustente uma mentira que você encontra em alguém ou em algum lugar. Por quê? Vou te explicar melhor. O que acontece? Você já viu aquelas irmãs que fazem uma comida, uma torta salgada, e aí você pergunta: irmã, como é que está a torta? Está boa? Gostoso. É mentira. É tanta hipocrisia nas pessoas que você pergunta assim: essa torta está boa? Só para ele não ferir, e como fala um jeitinho brasileiro: tá bom, legal. Não, olha na cara da pessoa e tenha coragem de ser um João Batista: irmã, essa torta tá ruim. Mas tá ruim, irmã. Vai. Porque se você dá coisa ruim nos outros, porque dentro de casa você é pior ainda. Vai fazer direito, vai cozinhar direito. Arroz queima, macarrão queima, feijão queima, tudo queima dentro de casa. Uai, qual é o teu problema então? Vai estudar um pouco, vai fazer culinária, vai aprender a cozinhar direito. Não, para de ser mentirosa e para de mentir também. Por quê? Porque quando você come alguma coisa salgada, o prejudicado é quem come, nem quem fez. Essa é a temática do pecado. O pecado não é bom para o diabo, é bom para nós. Mas a destruição de fato não é para o diabo, é para a gente. Pecar não compensa. Escuta isso: pecado não compensa. Por quê? Porque pecado é um sentimento egoísta. Todas as vezes que você pecar, vai querer pecar. Então ouça, você nunca vai saciar a fome do pecado. O pecado é o pior sentimento mais egoísta no mundo. Nunca se alegra com nada, nunca se satisfaz com nada. Por quê? Porque ele é ingrato. Então,
Pecado não compensa. Fala para esse irmão, não compensa. Não compensa, não adianta não adianta fugir, irmão. Não adianta, não compensa. Você nunca vai satisfazer o diabo. O bicho é tão ruim que você nunca vai conseguir satisfazer ele. Você vai ser cavalo a vida toda, se caso é o seu caso, você nunca vai satisfazer ele. O que Deus está dizendo? Aprenda a falar o mais rápido possível, antes que ele te seque. Porque quando ele olhou, ele disse assim: você vai secar, nunca mais vai nascer fruto de você. A Bíblia disse que ainda os discípulos ouviram isso. Noutra versão vai dizer assim: e no dia seguinte, os discípulos passaram lá. Jesus secou. Jesus está dizendo assim: se tiverdes a fé igual de um grão de mostarda, vão dizer para esse monte: muda dali e vem para cá. O que ele está querendo dizer? Há uma autoridade nas palavras. Tem hora que não é imposição de mão. Tem hora que não é abraço, pastor Simone. Mas uma palavra debaixo da unção do Espírito. Não, você não entendeu. Vamos converter isso. Vamos sair do lado mal para o lado bom. Quando você entender que existem coisas que tem que secar dentro da sua vida, você não vai dar temática para elas crescerem. Você vai olhar e vai dizer: seca. Essa miséria seca, essa pobreza seca. Não, você não entendeu. Você vai olhar para a figueira que nunca em nenhum momento era apenas uma aparência. Deus está dizendo: olha para aquilo que é aparente e começa a produzir aquilo que é real. A aparência é uma coisa, o real é outra coisa. Deus está dizendo: a sua realidade é maior que a aparência que o diabo tentou colocar. O diabo disse que você não é, você não pode, você não consegue, você não rompe, você não cresce. Não, eu entendi que em Deus eu posso tudo naquele que me fortalece. Então na minha vida seca, espírito de miséria seca, espírito de pobreza seca, demônio de enfermidade seca. Vocês não têm liberdade de crescer no lugar aonde eu vou passar. É por isso que tem lugares que a gente passa e toma autoridade para dizer para Satanás: vai secar, diabo, vai secar, demônio. Você não vai me atribular, você não vai me atormentar, porque eu tenho autoridade da palavra dele para dizer: seca. Eu vim dizer uma coisa: ei, se por muito tempo dentro de sua casa, de sua família, havia uma árvore em que o diabo sempre usou para se aproveitar, para te tornar infrutífera, para te tornar má, Deus está dizendo: eu te dei poder nessa boca para você olhar para Satanás e dizer: cai fora da minha casa, cai fora do meu trabalho, cai fora da minha vida, cai fora da minha história. Não, você não entendeu. Está na hora da gente provocar esse povo pentecostal e ter autoridade para sair para o... é abrir a boca. O segredo não é imposição de mão, o segredo não é um abraço, o segredo é a sua boca. A sua boca tem o poder de trazer aquela bênção amarrada. A sua boca tem poder de curar aquele que está dentro do hospital, apenas por tua boca, porque a boca é o maior instrumento para a declaração profética das coisas que Deus quer que você fale. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu vim te provocar hoje. Eu vim te provocar. Se Jesus disse assim que temos autoridade, é porque temos. Se ele mostrou o lado ruim da figueira, ele está dizendo: você tem a capacidade de mostrar para Satanás que tudo aquilo que ele plantou pode secar. É por isso que você percebe que tem coisas na tua vida que não podem frutificar. Ou seja, essa maldade não pode frutificar, esse ódio não pode frutificar, essa perseguição não pode frutificar. Então ele está dizendo: não viva da aparência. Deus pode te dar aquilo que deu ao outro, Deus pode te abençoar do jeito que abençoou ao outro. Aprenda a se alegrar com a vitória do outro, porque a tua chega. Aprenda a ser feliz quando alguém está vencendo, porque a vitória chega também para você. Ele está dizendo: está na hora de tomar autoridade e mandar secar algumas coisas que nos atrapalham de romper. A inveja que tem nesse coração, o ódio que você carrega de alguém, a raiva ou a insatisfação que você tem de alguém. Deus está dizendo: abra a sua boca hoje, porque você vai se tornar o profeta da tua vida. Em vez de você esperar o profeta para te dar a revelação, ele está dizendo: a revelação está na tua boca. Só você sabe o que precisa secar dentro da tua vida. Só você sabe o que precisa ter um basta hoje. Tem tanta gente sofrendo com a incapacidade de abrir a boca e dizer: chega, na minha vida chega. Eu não sei quem viveu essa ruína dentro da minha família, eu não
não sei quem viveu essa praga dentro da minha família, mas na minha vida chega. Na minha vida chega para hoje toda falta de respeito, toda falta de consideração, todo desânimo que vem do pai, do tataravô, do bisavô, vai parar, vai secar. Eu tomo autoridade para te dizer hoje, e eu vim provocar esse povo da IFP para vir comigo na guerra. Hoje é noite para Deus destravar, e pelo poder da palavra você vai chegar dentro daquela cama e dizer: toda infelicidade cai fora, toda infelicidade dentro dessa casa cai fora, toda maldição lançada dentro desse lugar cai fora, porque essa casa é minha, esse lugar é meu. Satanás, foi Deus quem me deu, esse carro é meu, essa esposa é minha, esses filhos são meus. A boca que você tem é a sua maior ferramenta para destruir as coisas que o diabo plantou. Levanta as tuas mãos. Jesus disse assim: ei, se você tiver fé e coragem, você vai falar na presença de todo mundo. Vou te explicar o que aconteceu. Uma vez um homem foi duvidado: você não vai comprar o carro. Ele disse: se você duvidar, vou comprar 2. Se você duvidar, vou comprar 3. Você está doido? Se você duvidar, eu não vou comprar 4. O que ele está dizendo assim? Quanto mais você me duvida, você acelera eu para aquilo que você está falando. Ou seja, a única maneira de você dar resposta ao teu inimigo que está dizendo que você não pode, quando ele está dizendo que você não pode, você está entendendo: ele está dizendo que eu posso. Porque ninguém vai falar aquilo que eu não poderia. Porque todavia, quando você é inteligente, não se fala, deixa a pessoa andar somente. Mas quando você é idiota e ele fica falando, ele está dizendo: ela está dizendo que eu sou capaz, eu sou capaz. Então Deus está dizendo: acorda o leão que está dormindo aí, acorda a leoa que está dormindo aí, abra a boca, aprenda a rugir, aprenda a ouça, aprenda a guerrear, aprenda a lutar, aprenda a batalhar. É com a tua boca, não é com a boca dos outros, é com a sua boca mesmo. Alguém vai dizer: fala demais. Não, eu falo com o Deus que me deu autoridade, eu falo com o Deus que me deu ousadia, eu falo com o Deus que me deu poder. Dentro dessa casa, Satanás, você não manda mais. Dentro da amizade ou revasso, com as tuas mãos levantadas, vem para a guerra. Eu quero que você venha para a guerra agora. A Bíblia está dizendo que Ele nos deu poder e autoridade. Há uma autoridade sobre a tua vida, há uma autoridade sobre a tua casa, há uma autoridade sobre a tua família. Então, através da palavra, Jesus nos prova que há poder no que se fala. Ele disse para a figueira seca, e a figueira obedeceu e secou pela raiz. O que Jesus está dizendo? Aquilo que você fala tem poder. O que você fala tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. O que você fala tem poder, e esse poder vai amedrontar o diabo. Esse poder vai cadar e terrabá, rapacata, rapatachanda. Alguém ora em língua, vem comigo na guerra. Eu estou entrando num ambiente de guerra, aonde Deus está dizendo: Josadaque, fala para o meu povo, abra a boca e declara. Qual é a tua insatisfação? Qual é o sentimento que você tem no teu coração, em que você está dizendo: Jesus, isso não pode continuar assim, isso não pode ir até o próximo ano, isso acaba agora e acaba hoje. Ei, eu não acedei, saio, o centurião olhou para Jesus e disse assim: Jesus, eu nem preciso que você chegue em casa, mas envie a tua palavra, porque eu sei que a doença vai sair. Eu vim debaixo da autoridade de Deus para dizer: alguém sairá daqui impactado, e quando chegar em casa vai abrir a boca e botar o demônio para correr. Abra a tua boca, abra a tua boca. Eu não sei qual é a tua guerra, eu não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é o teu problema, mas eu sei que quando o pastor Marcelo disse que estamos numa noite de guerra, e é algo forte sim, pastor, porque hoje Deus está dizendo: eu estou selando a autoridade da tua boca, porque assim como eu falei, você pode falar. E Deus está dizendo: eu estou te dando legitimidade espiritual para você abrir a tua boca e dizer: Satanás, chega, chega, chega. Eu não sei o que é que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus está dizendo:
dizendo: chega, não basta hoje. Sai da mesmice, sai da miséria, sai da pobreza, sai das doenças, sai da derrota, sai do ciclo de pessoas que não produzem nada. E Deus está dizendo: aprenda a abrir a boca e profetiza. A boca abra, a pata show, rapaka, labarachanda, rabadabachanda, orebacarabaia. Alguém está orando comigo? Vai, abra a boca e começa guerreando. Vem para a guerra, vem. Não aceita a falta de respeito do diabo dentro da sua casa. Não aceita confronto do diabo. O diabo confronta os filhos dele, mas os filhos de Deus têm autoridade e legitimidade para confrontar ele e dizer: cai fora, cai fora, cai fora, cai fora. Eu estou dizendo o nome de Jesus. Se entrou aqui com uma maldição de família, essa maldição queima hoje, seca hoje. Essa maldição vai secar, porque a autoridade em nossa boca para declarar. E como profeta eu venho declarar que essa maldição vai secar. Maldição de casamento não dá certo. Maldição de ficar desempregado. Maldição de ficar amarrado na vida. Maldição de não prosperar. Maldição de não ter filho. Deus está dizendo, eu estou dizendo, vai secar. Vai secar, vai secar, porque há poder nisso. Eu estou debaixo de uma guerra com você para dizer para Satanás: ele não perde, também eu não vou perder. Se ele não perde batalha, eu não perco. Então com as tuas mãos levantadas, guerreia pela tua casa, guerreia pelo teu casamento, guerreia pela tua família. Abra a boca, meu filho. Quem fica de boca calada consente a derrota que o diabo traz. Eu quero que você tome autoridade. Vem para a guerra para sobedegar. Essa é uma igreja que ora. Essa é uma igreja de monte. Essa é para o diabo saber. Você que está na internet, receba força e fogo, porque o Espírito de Deus está nesse lugar para ativar uma igreja viva. Aonde o Espírito Santo está, o mal tem que bater em retirada. Seca, 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 seca. Maldição do teu pai, seca. Maldição da tua mãe, seca. Maldição do desemprego, seca. Maldição do desespero, seca. Depressão, seca. Enfermidade no corpo, seca. Daro, camaia, para chapa, rapacapá. Recebe poder, poder, poder. Recebe unção, recebe autoridade. Vai, você tem liberdade. Ayamanjoquebaia, paracavassaia, marabada, rapacá. O diabo saberá hoje que tem um povo vivo, tem um povo que guerreia, tem um povo que batalha em função do reino de Deus. Seca, bico de papagaio, seca. Quem está com câncer, seca. Eu não sei, mas Deus está me mandando falar isso. Eu não sei qual é a doença que está no teu corpo. Pelo poder da palavra, seca. Vai secar. Essa esterilidade, seca. Problema de fertilidade, seca. Problema do coração, seca. Hepatite A, hepatite C, hepatite B, seca. Problemas de idade, vai. Rabá. Eu estou vendo Deus entrando nesse lugar com bálsamo. Pacudeiro, vassaio, arrabandá, xandaio. Deus está de derebácia, dizendo: Josadaque, desse altar, só libera a palavra, que alguém vai vomitar alguma coisa. Só libera. Então, em nome de Jesus, você que entrou doente, você não sai por aquela porta mesmo. Deus te cura agora. Deus te cura agora. Deus te cura agora. Deus te cura agora. Eu não sei qual é o seu problema de saúde, mas Deus te cura agora. Deus toca o teu corpo agora. Deus toca o teu corpo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, há uma autoridade nas palavras, e debaixo do Espírito Santo de Deus, eu estou liberando sobre você. Receba fogo em tua boca. Receba autoridade em sua boca. Receba graça. Receba o taiterebaia, rapacapá, labarachanda, urabacalabaia. A seara dos filisteus vai pegar fogo. Vai pegar fogo, vai pegar fogo. Essa serra vai pegar fogo. Ah, meu Pai, oh meu Deus, no raio, Pai eterno, oh meu Deus eterno, em que essa igreja opera, Deus, a serra é do Senhor, e nós estamos a declarar pelo poder da palavra. Ah, meu Pai,
reino. Manifesta os teus anjos nos 4 cantos desse bairro. Quebra as influências do maligno e desfaz os laços do diabo, e opera grandemente no meio do teu povo. Pois é assim a tua palavra, pois a Bíblia declara: quem será contra nós se Deus é por nós? Então, Senhor, entra trabalhando fortemente nesse lugar. Seca, 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 seca. Espírito de inferioridade, de superioridade, seca. Espírito de complexo, seca. Demônios que humilham, seca. Vocês não têm poder mais na vida do povo de Deus. Vocês não têm liberdade de agir na vida de ninguém, Satanás. Seca a tua operação hoje. Seca essa depressão no corpo dessa mulher. Seca. Eu encerro. Tira de dentro, tira de dentro. Tira de dentro, tira de dentro. Aquilo que você tirar de dentro vai ter tanto poder aqui fora. Agora eu quero te convidar a fazer uma declaração profética. Eu encerro. Com a sua própria boca vai declarando coisas positivas e boas. Porque o que sai da tua boca vai se cumprir. Vai dizer que eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou progredir. Vai, abre a boca, abre a boca, fala isso, fala. Isso aqui não é brincadeira não, isso é sério. Fala, porque o que sai da tua boca tem poder, fala. Você vai nascer, vai. Você que é mãe que não tem filho, você vai encontrar filho, vai. Deus vai te favorecer, vai. Você vai crescer, vai prosperar, vai ser bênção. Você vai progredir, você vai multiplicar, você vai romper. Abadarabo, Xando quebaro evaio, elevarai disso maracabá. Você não será doente nem doente, você não andará doente, você não vai dar. Deus vai te tirar dessa dívida e vai te tornar cabeça e honrará tua história, teu nome, tua vida, porque é um Deus que está dizendo: o que sai da tua boca eu respaldo, o que sai da tua boca eu assino embaixo. Você não é o que o diabo falou, você é o que ele disse. Quantos podem dizer amém? Diga amém. 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 Bate na mão desse irmão e fala assim: vai secar. Glória a Deus. Vai secar. Vai secar. Vai secar. O diabo vai sentir tanto medo de você que quando voltar em casa vai dizer assim: quem é ela? Cai fora, Satanás. Na minha vida chega. Seca. Nasci para ser aquilo que Deus falou, não aquilo que a terra fala. Vale um amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Nunca viva de aparência, seja verdadeiro. Fala comigo, seja verdadeiro. Não importa o quanto vai doer, fala comigo, seja verdadeiro. Fala comigo, fingimento não quero comigo. Se você quer andar com máscara, o problema é seu. Eu sou sol, então vou brilhar naturalmente. É isso que Deus quer na nossa vida. Lá fora estão os nossos biscoitos, nós estamos trabalhando com os nossos biscoitos. É a única forma que hoje temos, tanto quanto os nossos livros também. Mas o nosso livro não chegar. Com 10 reais você pode estar abençoando e multiplicando nossa vida para continuar mantendo crianças e o nosso projeto na África. Então, se você puder estar nos abençoando, será muito bem-vindo. Estarei lá fora esperando você nos abençoar.